Olá, então continuando a nossa revisão, agora a gente vai revisar então arrays ou matrizes. Então arrays são coleções de dados, então toda linguagem possui essa estrutura de dados. Então a gente pode manipular informações, dados, de forma isolada, então a gente pode criar uma variável para cada informação que a gente precisar. Mas às vezes a gente tem conjunto de dados que seria melhor manipulá-los de forma conjunta, de forma integrada. Então, para esse tipo de situação, para as coleções de dados, para os conjuntos de dados, no PHP a gente usa arrays. Então vamos ver na prática como que a gente cria, quais os tipos, como que cria e como que a gente manipula um array. Bom, então aqui eu vou criar mais um script. Eu vou criar aqui o botão direito aqui no nome do projeto, novo arquivo PHP. E vou colocar então, seguindo a numeração, x07, exemplo 7. Bom, essa senha que ele está pedindo aqui é para conectar ao servidor. Então eu estou na minha máquina, mas o servidor web não está na minha máquina. Então está no servidor do departamento de informática lá do Cotil. Então o PHP Storm está configurado para tudo que eu fizer aqui, ele automaticamente fazer o upload desse conteúdo para a minha área lá no servidor web do departamento. Então a senha que ele está pedindo é a senha de lá. Então eu vou pedir aqui para lembrar a senha. Então eu vou criar aqui primeiro. A gente tem aqui no PHP mais de um tipo de matriz. Então a gente tem um tipo de matriz chamado matriz ou array sequencial. Essa é a matriz tradicional, como por exemplo é a linguagem C. É aquela matriz que é indexada numericamente partindo do zero. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, notas. E vou dizer que, por exemplo, notas índice 0 igual a 9.5. Notas índice 1 igual a 7. E vou colocar mais uma só, notas índice 2 igual a 4,5. Então, se você já viu matrizes na linguagem C, por exemplo, você vai ver que é a mesma coisa. Então, é uma coleção de dados salva, né, que é acessada através de uma única variável. E cada informação é separada pelo índice. Então, agora aqui eu posso usar uma estrutura de repetição, por exemplo, o for, começando do zero, enquanto o contador, então no caso aqui a variável n é um contador, e eu vou colocar aqui enquanto for menor que 3, então 0, 1, 2, aí ele termina. Então n mais mais. Então aqui ele vai passar, o contador vai variar de 0 até 2, então eu vou pedir para imprimir cada elemento. E aqui então agora eu vou pedir para testar, vou salvar primeiro. Aí eu salvei, ó, cada vez que eu salvo que ocorre alguma alteração, ele faz o upload lá para o servidor remoto. Então eu vou executar. Bom, ele reclamou aqui na linha 8, ó, índice indefinido, na linha 8. E eu mandei acessar o elemento x, não tem elemento x, tem elemento n. Então o contador, a variável aqui que vai indicar qual elemento que eu quero acessar, é variável n. Bom, aí eu vou voltar lá no navegador e só pedir para atualizar. Então aqui está. Então, isso daqui é a forma mais básica, mais tradicional de se criar uma matriz. Bom, aqui ó, eu sei aqui visualmente que tem 3 elementos. Mas vamos imaginar que eu não pudesse ter a certeza de quantos elementos vai ter.
E eu posso usar uma função chamada count. E aí eu vou dizer para ele contar quantos elementos tem na minha coleção de dados chamado notas, na minha matriz chamada notas. Então ele vai retornar 3 aqui também, ele vai contar e vai retornar 3. Então vai continuar funcionando exatamente como estava. Então essa é a forma mais básica. Então, a outra forma, ainda usando matriz sequencial, é uma questão que o PHP possui, isso é coisa do PHP. Ele não existe um rigor no PHP que obrigue você a colocar sequencialmente, nem mesmo exige que seja número essas identificações. Então, eu vou alterar isso daqui e vou colocar aqui, por exemplo, notas índice 61 igual a 7.6. Agora vai ocorrer um erro aqui. Eu vou executar e enquanto isso vai tentando imaginar por quê, qual que é o erro que pode acontecer aqui. E aqui está, ó, offset indefinido. O terceiro offset seria aqui no caso os deslocamentos. Ó, o primeiro começa no 0, depois vai para o 1, para o 2, e aqui ele vai para o 3, mas não tem 3, tem 61. Então no PHP não existe nenhum rigor quanto à indexação. Então você pode criar variável indexada numericamente, matriz indexada numericamente? Pode. É obrigado a ser sequencial mesmo de verdade? Não. Você pode colocar qualquer sequência. Aí eu vou bagunçar mais um pouquinho ainda. Eu posso colocar assim, ó, a média, a nota do Mané é 8. Ainda que aqui fosse numérico, ó, 3, vai dar erro também. Agora ele está reclamando, ó, do índice 4. Então esse daqui eu voltei para a sequência, funcionou. Agora bateu aqui no quarto, ó, ele contou 1, 2, 3, 4, 5. Então, enquanto o n menor que 5, então ele vai até 4. A hora que chegou no quarto, ele deu erro. Ele está reclamando aqui que é um índice indefinido. Ele tentou acessar o elemento que tivesse índice 4. Não tem. Embora ele sabe que tem 5 elementos. Então, se fosse sequencial de verdade, o último elemento seria índice 4. Mas como o PHP não obriga que seja sequencial, você pode colocar qualquer coisa. Bom, então, como que eu faço para fazer um processamento, né, uma interação entre todos os elementos desse array, se a hora que chega aqui ele dá erro? Então, nesse caso aqui, você pode usar uma outra estrutura de repetição. Então, eu vou comentar isso daqui. Eu vou colocar comentário aqui. E vou criar uma outra estrutura. Agora eu vou usar uma chamada forEach, que foi visto já a hora que a gente falou das estruturas de repetição. Então, forEach, para cada elemento da minha coleção chamado notas, eu quero que ele faça assim. Então aqui eu estou dizendo, ó, para cada elemento desta coleção, pegue uma cópia e coloque nesse objeto aqui. Então ele vai pegar a primeira cópia aqui, colocar aqui. Aí eu vou então fazer o processamento que eu preciso aqui. Aí eu vou imprimir nota. Aí ele vai imprimir o primeiro, aí vai para o segundo, coloca aqui. Aí imprime e assim por diante. Chega aqui, vai para o quinto, coloca essa cópia aqui nessa variável e imprime. Então vamos ver se vai funcionar agora. F5 e aí está, funcionou. Então observe, tente entender a diferença dessa forma aqui para essa. Então essa daqui ele vai processando, pegando uma cópia do elemento e separando essa cópia, guardando uma cópia nesse outro objeto. Aí você processa esse outro objeto de forma isolada. Então ele não depende da indexação. Bom, então de forma bem resumida, bem rápida,
esta é o tipo de matriz chamado matriz sequencial, que não é tão sequencial assim no PHP. Então na próxima aula a gente vai ver o outro tipo de matriz, que é chamado de matriz associativa. Então eu aguardo você na próxima aula.